Boa tarde, gente. Hoje a aula vai ser de português, tá bom? Peguem o livro de vocês, que a gente vai dar continuidade ao que a gente já está estudando há um tempo sobre a crônica do alfinete, né? A gente, na aula passada, vimos os artigos e os substantivos, e agora nós vamos ver os adjetivos e as locuções adjetivas. Todas as atividades de hoje vão ser sobre isso. Nós vamos fazer da página 59 até a página 64, tá bom? São 6 páginas. Porque é só atividade, não tem explicação, leitura, nada. Então eu vou fazer como sempre, explicando questão por questão e dando algumas dicas para vocês conseguirem responder. Começa aqui na página 59, adjetivo e locução adjetivo. Na tentativa de se fazer entender, o comprador da crônica Comunicação usa palavras que expressam as características de coisas que ele deseja comprar. Releia os seguintes trechos da fala do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. Complete o esquema a seguir utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Então, aqui a gente vai usar essas falas e a gente vai encaixar aqui nesses quadros embaixo, ó. Aqui nesses quadros. Tem o quadro do artigo, que a gente já aprendeu o que é, do substantivo, que a gente também já aprendeu, e das características, que são os adjetivos e as locuções adjetivas, que mais pra frente eu vou explicando direitinho para vocês. Então, o artigo, a, o, as, os, uns, umas, tem o definido e o indefinido. São esses os artigos usados no mundo. E o substantivo é o assunto principal. Substantivo é o sujeito da frase. Do que está falando? Qual é o assunto principal da frase? Então, tem aqui, ó, uma coisa simples, conhecidíssima. Tem algum artigo aqui nessa frase? Tem a, o, as, os, uns, uma? Será que tem? Se tiver, você vai colocar aqui no lugar do artigo. E o substantivo dessa frase? Sobre o que eles estão falando? Ó, é uma coisa simples, conhecidíssima, é pontuda e de metal. Qual é a palavra que representa o substantivo aqui? Coisa. Ó, uma coisa simples. Eles estão falando de uma coisa. Eles ainda não sabem o nome, né? Porque eles tinham esquecido. Mas o substantivo dessa frase é a palavra coisa. Então, é isso que vocês vão colocar aqui no quadrinho do substantivo. E embaixo tem o quadrinho das características. As características dessa coisa. O que ela é, como ela é. Então, é uma coisa simples, conhecidíssima, pontuda, de metal. Todas essas características vocês vão colocar aqui nesse quadrinho de baixo, certo? As palavras que acompanham o substantivo coisa indicam suas características e gênero para que ele pertence. Isso é, as palavras o determinam. Então, as características são o que ela é, como ela é, do que é feita, conforme ele foi tentando explicar o que era, o que ele queria, sem saber o nome, ele deu vários adjetivos de como que era aquele objeto que ele não sabia o nome. Então, os adjetivos servem para isso, para você classificar uma coisa e dar características a ela, tanto a coisas quanto pessoas, lugares, né? Substantivo pode ser várias palavras. 2. Leia o trecho a seguir. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e 3 pontinhos. Observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. Então, ele colocou aqui, tá até em negrito. Um gigantesco alfinete de segurança, tá? E vocês vão
colocar aqui, cada um no seu devido lugar, ó. Tem o artigo, o substantivo e as características. Tem característica que tem uma palavra só e tem característica que tem duas palavras. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada nos quadros correspondentes. Então, vocês vão usar só a parte destacada daqui, só essa parte. Um gigantesco alfinete de segurança. Qual é o artigo? Esse você já tem que saber de cor. Qual é o substantivo? O que é gigantesco? O que é de segurança? Sobre o que o vendedor está falando? Sobre qual objeto ele está falando? Esse objeto é o substantivo. E qual a característica dele? Tem a característica que tem uma palavra só e tem a característica que tem mais de uma palavra. Então, tem aqui, ó, um gigantesco alfinete de segurança. Eu já sei qual é o artigo, já sei qual é o substantivo, e agora existem o restante da frase que eu tenho que encaixar. Um tem uma palavra só e o outro tem duas palavras. Quando tem uma palavra só, é adjetivo, e quando tem duas palavras, é locução adjetiva. Ó, as palavras que acompanham o substantivo alfinete acrescentam informação a ele, tornaram esse objetivo mais específico, mais determinado. Leia prestando atenção nas partes destacadas. Alfinete de segurança, haste de metal. Observe que, para expressar a característica do alfinete e da haste, que são substantivos, houve a necessidade de usar duas palavras, de segurança, de metal. A expressão formada por mais de uma palavra que faz o papel de um adjetivo é uma locução adjetiva. Então, se eu colocasse só uma haste metálica, o metálica seria um adjetivo, mas como eu coloquei de metal, é uma locução adjetiva, porque tem duas palavras. Cadê? Observe que as características ou qualidades podem ser expressas por uma palavra, que tem aqui gigantesco e simples, as duas são adjetivos, ou mais de uma palavra, de metal, de cenoura, que são locuções adjetivas. Até aí, deu para entender, né? Tem aqui embaixo a partinha verde, que sempre vocês têm que copiar no caderno, tá bom? Então, aqui, ó, adjetivo e locução adjetiva. Palavra ou expressão que indica a característica, a qualidade ou o estado, aparência de seres nomeados como substantivos. Então, são as características de um objeto, que o objeto é o sujeito da frase, e os adjetivos são os que nomeiam ele, ou como ele é, que dão características a ele. Podem ser de uma palavra, que são os adjetivos, ou de duas palavras, que são as locuções adjetivas, certo? A locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples. Então, como eu falei ali em cima, haste de metal. Se eu quisesse usar só haste metálica, eu estaria substituindo uma locução adjetiva por um adjetivo, porque ia ser uma palavra só. Aqui do lado, na página 61, vocês vão fazer mais ou menos isso. Tem duas colunas, uma de locução adjetiva e outra com os adjetivos, e vocês vão ligar para qual você poderia substituir. Então, a gente sabe, por exemplo, aqui, livros juvenis. Juvenis vem de jovens, né? Se você for procurar o significado da palavra, juvenis vem de pessoas jovens. Então, vocês vão ligar aqui. Livros juvenis poderia ser substituído por livros para jovens. E aí tem carne suína, estrada férrea, amor maternal, carinho fraterno. E vocês vão ligar com as locuções adjetivas aqui do lado, certo?
Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema a seguir e reveja o que aprendeu. A gente aprendeu o que é artigo, que vem antes do substantivo. Desculpa. O artigo vem antes do substantivo e ajuda a determinar o gênero e o número. Então, o artigo é aquele: as, os, a, o, uns, umas. São esses os artigos, para que vocês vão colocar os exemplos aqui embaixo. Eu mandei no grupo, na aula passada, eu vou copiar e mandar de novo para vocês os artigos, tá bom? E os adjetivos e as locuções adjetivas são palavras ou expressões que trazem características, estado ou qualidade do substantivo. Então, por exemplo, aquela moça é bonita, aquela moça é feia, aquela moça é alta. Isso são todos uns adjetivos, tá bom? Esse copo é de plástico. Então, de plástico é uma locução adjetiva. Esse copo é de vidro. Esse copo é grande. Grande já é um adjetivo. Se fosse de vidro, seria locução adjetiva, porque tem duas palavras. Uma palavra, adjetivo. Duas palavras, locução adjetiva. Tranquilo? Aqui vocês vão dar exemplos, qualquer exemplo, tá bom? Que vier aí na sua cabeça qualquer adjetivo. Bonito, feio, grande, de madeira, de metal, transparente, colorido. Qualquer adjetivo que você quiser, você dá o exemplo aqui. Vamos para a página 62. Concordância nominal. Gente, isso é muito importante, principalmente quando vocês forem escrever textos, vocês têm que entender o que é a concordância nominal. As palavras têm que concordar, elas têm que estar na mesma sequência, na mesma frequência. Por exemplo, se for no plural, a frase inteira tem que estar no plural e não somente uma palavra. Se for do gênero masculino, a frase inteira tem que ser do gênero masculino, senão não fica com concordância e um texto fica péssimo se não tiver concordância, tá bom? Isso é uma coisa que vocês vão usar pro resto da vida, para vocês até para você falar de forma correta quando você for apresentar um trabalho, quando vocês estiverem lá na faculdade, vocês têm que estar com a concordância verbal na ponta da língua, certo? Aqui, concordância nominal. Vimos que os artigos, os adjetivos e as locuções adjetivas acompanham os substantivos e concordam com ele em gênero e número. Gênero, masculino e feminino, número, plural ou singular. Reveja o que acontece. Tem as setinhas aqui, tem os substantivos, os artigos e os adjetivos. Então, começa aqui, ó, com o artigo. Alfinete gigantesco. Tá no masculino e no singular. Alfinete também tá no masculino e no singular. E gigantesco também tá no masculino e no singular. Essa é a concordância verbal. O artigo, o substantivo e o adjetivo ou a locução adjetiva tem que estar iguais em número e gênero, certo? Então, por exemplo, eu não poderia colocar aqui uma alfinete gigantescos. Tá vendo como fica errado de falar? Fica estranho de entender? Então, se o substantivo é masculino e está no singular, o artigo e o adjetivo também tem que ser masculinos e estar no singular. Se for no plural, o artigo e o adjetivo tem que estar no plural. Então, tem aqui, ó, uns alfinetes gigantescos. Certo? Deu para entender? E embaixo tem o exemplo do feminino. Uma coisa pontuda está no feminino e no singular. Embaixo está no plural. Umas coisas pontudas. Sempre com o Szinho no final para ficar no plural. E todos estão no feminino. Umas coisas pontudas. Certo?
Concordância nominal, mais um verdinho para vocês copiarem. O artigo, o adjetivo e a locução adjetiva concordam em gênero e número com o substantivo que as refere. Então, o artigo e o adjetivo ou locução adjetiva tem que concordar em gênero e número com o principal, que é o substantivo, certo? Aqui embaixo tem uma questão. Leia o trecho e complete o esquema usando as palavras do próprio fragmento. Então, essa frase que está aqui em cima em amarelinho, vocês vão separar ela e colocar nos lugares certos. Então, uma antena externa de televisão. Qual é o artigo dessa frase? Qual é o substantivo? Do que eles estão falando nessa frase? O adjetivo. Quais são as características desse substantivo? E a locução adjetiva, que são as características também, só que com duas palavras. Adjetivo tem uma palavra, a locução adjetiva tem duas palavras. Vou falar até gravar aí na cabeça de vocês. Ó, página 63. Imagine que o comprador estivesse descrevendo mais de um objeto. Então, ao invés de ele querer comprar um alfinete, ele queria vários. Reescreva as falas do vendedor, colocando no plural o que estiver destacado e fazendo as concordâncias adequadas. Então, preste atenção, gente. Vocês vão ter que colocar essas frases no plural. No plural é aquele Szinho no final. É quando você coloca mais de uma coisa. Aqui, ó, ele tá falando, o senhor quer uma antena externa de televisão. Vocês têm que prestar atenção na frase inteira, tá bom? E não só no pedaço que está destacado. Não adianta vocês mudarem só o pedaço que está destacado, porque senão não vai ter concordância na frase. Então, presta atenção. O senhor quer umas antenas externas de televisão. Tá vendo? O adjetivo a gente também mudou, mesmo que ele não esteja destacado aqui. Mas se eu não mudar, ele vai ficar sem concordância. Se eu deixar o senhor quer umas antenas externas de televisão, não. O adjetivo, que é externa, tem que mudar junto, beleza? Aí vocês vão responder a B aqui, prestando atenção na frase inteira, o que tiver que modificar, mesmo que não esteja destacado, vocês modifiquem. Na 3, reescreva as frases, fazendo a concordância adequada às alterações propostas. Então, tem aqui, ó, ouvi uma conversa muito confusa no metrô. E embaixo está pedindo para passar para o plural. Ouvi umas conversas muito confusas no metrô. Viu que eu mudei o confusas também? Mesmo que ela não esteja destacada, eu tenho que mudar, porque senão vai ficar sem concordância. Ouvi umas conversas muito confusas no metrô. Muitas conversas confusas. Então, o adjetivo tem que mudar junto, presta atenção. E as outras vocês vão fazendo sozinhos. Na 4. Na 4, você vai usar as frases da 3. Então, aqui, ó, estão perguntando um adjetivo que não variou para concordar com o substantivo. Então, tem vários adjetivos aqui, todas as frases têm um adjetivo e a maioria deles vão mudar, mas tem um que não vai precisar mudar, porque ele já está no plural, ele no singular e no plural ele fica igual. Então, qual é esse adjetivo? Você vai colocar essa palavrinha aqui embaixo. Embaixo tem a locução adjetiva que não variou. Então, do mesmo jeito que tem um adjetivo que não muda no plural ou no singular, também tem locução adjetiva que não muda no plural e nem no singular. Ela continua igual. Por exemplo, aqui, de futebol. Não vai ser de futebols, né? Futebol vai continuar igual. Então, de futebol. Você vai colocar aqui na B e tem mais uma, tá bom? Na A é só uma palavra, só um adjetivo. Na B são duas locuções adjetivas. Então, uma eu já falei, a outra vocês vão descobrir, certo? Virou última página.
Página 64. 5. John é americano e está aprendendo português. Ajude-o a organizar a lista de objetos que pode comprar na livraria. Relacione corretamente os substantivos, os artigos e os adjetivos adequados, colorindo-os com a mesma cor. Veja o exemplo. Então, tem aqui, ó, o dicionário bilíngue, tá? Tudo da cor roxinha, tá? Meio lilás. Então, a gente já sabe que esses três estão juntos, que eles pertencem a uma frase. As outras palavras, vocês vão ir pintando de acordo para concordar entre elas. Então, tem que ter um artigo, um substantivo e um adjetivo, gente. São 3 palavras que vocês vão pintar da mesma cor aqui. Então, vocês vão pintar todas no final, só que em conjuntos de 3, tá bom? Por exemplo, vamos fazer mais um aqui. Deixa eu ver. Uma é um artigo. Borracha é um substantivo. Uma borracha. Macia. Macia é um adjetivo. Então, eu já fiz a minha frase. Uma borracha macia. Vou pintar essas 3 palavras da mesma cor, para eu saber que elas estão juntas. E aí, vocês vão fazer isso com todas as palavras aqui, certo? B. O que você observou ao organizar essa lista? Você vai colocar aqui o que você observou. Depois de organizar, depois de pintar todas as palavrinhas, você vai escrever o que você observou. 6. Para caracterizar, ou seja, descrever o que comprar, o comprador utilizou adjetivos e locuções adjetivas. Pontudo, inteiriço, de metal. Escreva 3 adjetivos ou locuções adjetivas para caracterizar. Então, tem aqui tempestade, frio, leão e flores. Vocês vão dar características para essas palavras. Então, a tempestade. Como que era essa tempestade? Eita. O frio. Como que era esse frio? O leão. Como ele era? Fala as características dele, tá bom? Precisa de 3 para cada um. 3 adjetivos ou locuções adjetivas para cada palavra dessas aqui, certo? E a última, escreva as locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos destacados. Então, tem aqui, guarda florestal. Florestal vem do quê? Qual palavra que lembra quando você fala florestal? De qual palavra que veio? Então, você vai precisar de 2 palavrinhas para tirar esse adjetivo daí. Então, por exemplo, florestal vem de floresta. Então, ao invés de guarda florestal, pode ser guarda da floresta. Entendeu? E aqui embaixo, clima primaveril. Primaveril, lembra qual palavrinha? Da onde que vem essa palavra primaveril? Então, clima de, e essa palavra aí que é derivada, esse primaveril. Gente, até aqui que vocês vão fazer. Essa parte do menino maluquinho fica para a próxima aula. Eu sei que é bastante atividades, mas eu acho que vocês vão conseguir fazer rapidinho. Qualquer dúvida, só me perguntar, tá bom? Lá no WhatsApp. Bom estudo para vocês e tchau, tchau!